tarde, minha gente. Hoje, segunda-feira, dia 17 de abril, no ar mais um programa Galácticos na TV, aqui nos nossos canais, no Facebook Galácticos Online e também aqui no YouTube, onde você aqui assiste o programa no canal Galácticos na Web. Hoje vamos tratar do final de semana esportivo com a dupla Bavi praticamente selando a classificação. Bahia mais fácil, porque deu 3-0 no Fluminense de Feira de Santana, e aí só um milagre, né? Aqueles absurdos para o Bahia não se classificar para a final. E o Vitória joga por mais um empate, depois de ter empatado no finalzinho, mas o Vitória tem outra pedreira que é justamente agora o Paraná Clube. Aí sim, o Vitória tem que mostrar a classificação. Você acredita? 3-0 no Paraná, vou ser bem sincero, pelo que vi no jogo do Conquista ontem, pelo que vi no jogo do Paraná, se o Vitória não melhorar 200%, o Vitória não se classifica na Copa do Brasil. Mas cabe ao torcedor torcer e fazer a fezinha para que o Vitória se classifique. Vamos discutir também a situação de Wellington Silva, que vai falar com a gente aqui o nosso Nilson Luiz sobre a situação desse jogador. Já, problema do departamento médico, que esse jogador está encostado novamente. Vamos falar também sobre os jogadores vetados no Esporte Clube Vitória. E outra, o Ipiranga não vai participar do Campeonato Baiano. Desistiu. E as consequências disso? Já é oficial. Um grande abraço aos nossos participantes. Anderson Matos, Nilson Luiz, boa tarde a vocês. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, você da internet. Dentro do Campeonato Baiano, o Bahia tem um passo importante para disputar a final da competição. Contra a Vitória ou contra a Conquista. 3-0 ontem deixa o Bahia praticamente classificado para a final. A notícia do dia: o lateral direito Wellington Silva poderá passar por cirurgia e tem futuro indefinido no Esporte Clube Bahia. Mas eu vou tentar informações sobre o assunto, Anderson. Beleza, um abraço, Nilson, Márcio e você internauta também. Como o torcedor do Vitória já sabe, para você que não sabe, o Gabriel Xavier e Chiesa estão vetados para o jogo da próxima quarta-feira. A Vitória precisa reverter o placar no Dorival de Brito, tarefa difícil, porém não é impossível. E também tem a questão da arbitragem que foi escolhida para o jogo, o Ricardo Marques Ribeiro, arbitragem polêmica, o torcedor do Vitória não gosta. Vamos debater sobre isso e muito mais. Bom, ô Nilson, vou começar com você. É claro que é sobre o jogo, já a gente fala sobre esse problema do departamento médico, sobre a questão do empréstimo que será aprovado amanhã pelo Conselho Deliberativo. O Bahia vai tomar o empréstimo, isso já foi bastante discutido aqui, inclusive com o presidente do Conselho na semana passada, o Henrique de la Torre. Mas o que é incrível neste exato momento da competição é que o Bahia já saiu da Copa do Brasil, mas está aí na semifinal da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. E apesar de vencer por 3-0, o torcedor ontem reclamou barbaridade nas resenhas esportivas, ou seja, o torcedor sabe que a vitória foi importante, mas o futebol ainda deixa o torcedor preocupado, Nilson. O nível técnico é muito fraco do Campeonato Baiano. Com todo respeito ao Fluminense de Feira e aos outros participantes, fora o Vitória, o nível é muito aquém de uma Série B e de uma Série A, que é o campeonato que tem um nível mais forte dentro do Brasil. O torcedor sabe, mas que esse time do Bahia é fraco para disputar a Série A. E se a diretoria não renovar, aliás, não contratar pelo menos de 4 a 6 jogadores com capacidade para chegar aqui, vestir a camisa e atuar, o Bahia corre sério risco de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tive a informação nessa última semana que o Diego Serra está procurando atletas. Está contactando atletas, destaques de campeonatos estaduais, para trazer para o Bahia para a Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Bahia não é bobo. O torcedor sabe as limitações técnicas e táticas desse time do Esporte Clube Bahia. O Bahia não tem jogado um bom futebol, o time do Bahia é lento, produz ofensivamente muito pouco, e o torcedor está com medo de voltar à Série A, à Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao empréstimo, Márcio, vai ser definido amanhã. Mas todos nós sabemos que está pronto já. A gente fala sobre isso já, porque eu quero focar muito primeiro nesse bloco inicial, sobre os times em campo. Ontem também, o Anderson, aqui inclusive, a Vânia Calmon está dizendo aqui que o Vitória ganhou no apito amigo. O Vitória não ganhou, o Vitória empatou. Foi no apito amigo, o torcedor gostou. Eu vou discutir sobre o impedimento, mas até a linha de impedimento que foi feita aqui, há muita discussão. E há uma foto polêmica que rodou a rede social que eu achei até muito injusta, que eu vou discutir também, vou mostrar a foto aqui no programa. Mas dentro de campo, o Vitória mostrou mais uma vez muitas fragilidades, Anderson. Mostrou sim, não jogou bem mais uma vez. O Agel finalmente reconheceu, disse que não jogou bem realmente.
E aí temos até a imagem do impedimento que o Humberto Boteco fez pra gente com a linha. Eu me enganei, por exemplo, na rádio ontem disse que estava impedido, porque fui enganado pelo ângulo da câmera. Você pode ver que na imagem tem a linha... Tem a foto aí? Pode colocar a foto, por favor, Luiz? Essa aí, Essa é a foto, né? Essa é a foto. Humberto Boteco que passou pra gente. A linha, a primeira linha branca ali, Márcio, é a linha da grande área. Você vê que ela tá torta. Ou seja, então ele pegou essa linha torta e colocou para a linha de impedimento, que é o correto, para você ver que está impedido ou não. O braço e o pé do jogador do Conquista deixam o André Lima em condições legais. Tem um braço do zagueiro que está marcando ali, acho que é o Silvio que está ali marcando, junto com outro zagueiro. Silvio está na frente e o outro zagueiro atrás e o André Lima no meio. Eu, no momento que achei, falei com o Manuel Lima Matos, falei com alguns árbitros, eles disseram, ó, o braço dele estando na frente, do atacante André Lima, não configura impedimento, porque não se pode fazer gol com o braço. Isso aí já é determinação da FIFA. Tá certo? Agora, o braço aberto do zagueiro dá condição ao André Lima. Agora, o que é que a gente está discutindo aqui? A gente está discutindo um lance de milímetros, né? Não dá nem centímetros. É uma coisa assim que a olho nu você percebe que é uma coisa difícil de enxergar. Imagine o Bandeira que está ali, que é um dos melhores da Federação Baiana, que é o Eli Carlos, e o árbitro que está na posição que ele não pode definir. Agora, esse gol saiu por causa dessa vantagem? Ele tira vantagem com esse braço dele que está na frente? Não dá para saber se isso ajudou. Eu acho que não ajuda em nada. O que ajudou foi Silvio tá na frente, não cabeceia, não levanta, também a idade de Silvio, né? Já está com quase 40 anos. Eu conheço o Silvio desde que jogava no Conquista, há 10, 15 anos. O time nem fundado estava ainda, ele já jogava no Conquista. E o outro zagueiro que reclama está atrás, esse não podia fazer nada. Então, para mim, a falha existiu e não foi da arbitragem. E tem uma recomendação que diz o seguinte, na dúvida, deixa o lance correr. Né? Não marca. Na dúvida, não marca. E assim, Márcio, eu discuti ontem, achei que estava impedido, etc. Mas vendo essa imagem aí que o Humberto passou pra gente, eu acho que ele não estava impedido. E se há essa confusão toda, já se passaram quase 15 imagine. horas. 15 horas após o jogo. Imagine lá em Conquista. Não tem nem replay, é um lance assim de segundos que ele tem que resolver. Então, agora o Márcio viu bem, porque o Silvio está à frente do André Lima e não sobe na bola, ele olha para o gol. Ele queria tirar com os olhos a bola assim. A falha foi total do Silvio. Atirar aqui nos olhos, ela sobe, né? Sai da linha dele. E o André Lima, que não foi bem no jogo, fez o gol de empate, que cabe o atacante fazer. Enquanto isso, o Leonardo Carneiro está aqui dizendo o seguinte, Anderson, que o Vitória precisa de 2 atacantes de beirada. Vocês não acham? Aqui o Judásio Mota, já não está na hora de Alan Costa voltar para o banco? São dois questionamentos, de 2 atacantes de beirada e do Alan Costa voltar para o banco. Acho que precisa sim, aliás, tenho certeza que precisa. Pineda já mostrou que não vai ser útil no Campeonato Brasileiro da Série A. Por exemplo, pegou um jogo grande contra o Paraná, não rendeu. O jogo passado contra o Conquista também, muito pouco tempo. Eu, particularmente, a minha opinião, acho que ele não é o atacante ideal. Então tem que ir no mercado e buscar uns caras tarimbados, tipo David, forte, veloz e driblador. Sobre o Alan Costa, eu não gosto muito do jogador. Acho ele com a cintura pesada, um jogador, cintura dura, um jogador pesado. Não gosto muito dele não. Para a Série A vai complicar também, porque a qualidade é diferente do baiano, viu? Pois é, e depois surgiu essa foto também na rede social, que eu achei de muito mau gosto, porque se for como piada, menos mal, porque a foto existiu, é a foto do árbitro sendo abraçado pelo André Lima, um cumprimento realmente diferente que a gente não está acostumado a ver no dia a dia. Aí muita gente foi dizer que foi agradecer o árbitro. Primeiro que o árbitro não tinha que definir lance algum. Pronto. Segundo, que esse abraço, se fosse para agradecer alguém, tinha que agradecer ao Bandeira, que se ele errou no lance. Mas se mesmo que tivesse errado, eu tenho certeza, e aí eu boto a mão no fogo por esse rapaz que eu conheço, foi meu vizinho, inclusive, o Eli Carlos é um grande assistente hoje e que pode chegar à FIFA sem sombra de dúvidas para substituir o Alessandro Matos, que já é da FIFA, que é o único baiano da FIFA que a gente tem hoje. Então, essa foto aí, para mim, é de muito mau gosto, se não vale só como piada, né? Como piada tá boa, você pode fazer isso aí, os memes da internet estão cheios disso aí. Mas, Nilson, o Bahia continua reclamando de arbitragem. Daqui a pouco tem um áudio de Guto Ferreira dizendo que é no Bonfim pedir pela arbitragem. Tem essa foto? Tem esse áudio? Tem esse áudio. Por que o Bahia está reclamando de arbitragem tanto nisso? O Guto é meio estranho nas coletivas, né? Prolonga muito a sua fala, Márcio, e começa a questionar. Já questionou tempo, vento, gramado, vestiário. E ontem ele reclamou da arbitragem. Márcio, o Regis deu um tapa na cara do jogador, é meio método do árbitro. Tinha que ser expulso. Ele está questionando
O Thiago no Bavi deu uma cotovelada, tinha que ser expulso. Mas o que ele questionou nesse lance, eu até concordo ele em queria parte. expulsão do jogador do Fluminense. Mas o cara do Fluminense, quando provoca, e aí a gente vê claramente que o árbitro não está no lance. O árbitro, Emerson Ricardo, ele não está na linha de visão dele o que o cara fez. Mas o que o outro fez é para ser expulso. Agora, Guto Ferreira vai reclamar, ganhando de 3-0, só por reclamar, porque o cara não foi expulso do Fluminense, que já tinha tido um jogador expulso. É querer demais, hein? O árbitro só pode expulsar se ver o lance. Ou então, se os assistentes chegarem e olha, foi falta, merece a expulsão. O árbitro também, no primeiro tempo, deixou o jogo correr. Deveria ser mais enérgico na parte disciplinar. Agora, a expulsão do Regis foi justa. E muita gente perguntando, Márcio, se o Regis pode pegar um gancho e não jogar as finais. Vai poder, se tiver feito, se for expulso, se for depende, condenado, é né, muita Márcio? coisa, até porque isso ainda vai à súmula, vai para a denúncia da Procuradoria, vai para o Tribunal. Eu acho até que pode não dar tempo, mas é uma coisa que a gente só pode analisar depois que isso chegar nas mãos de quem de direito. Vamos ouvir o Guto Ferreira? Tem o Guto Ferreira para falar com a gente? Ele fala sobre o jogo e tudo mais, mas o que ele gosta mesmo de falar é da arbitragem. Vamos ouvir o Guto Ferreira aí, por favor. Da expulsão do Regis. Mereceu porque revidou, mas o Guto tinha que sair expulso também. Porque o Guto agrediu primeiro. É só ter um pouquinho de consciência da situação. Vocês conhecem o histórico do Regis. Quando que o Regis saiu expulso? Quando o Regis agrediu. Mas apanha pra caramba e nunca revida. Né? Você ganha um jogo de 3-0. Tem mais um jogo pela frente. Aí você vai agredir sozinho o cara. Pra quê? Pra quê? Só ter um pouquinho de coerência, né? Mas a gente vai fazer o quê? É o nível que a gente tem aí, ó. Ele errou de novo, né? Como erraram no primeiro tempo aqui, num gol legítimo, era para ter sido 4-0. O lance que o Juninho bateu na bola, o Heller não estava impedido. E nem na sequência do lance no gol, né? É a arbitragem que nós estamos convivendo. Vou fazer o quê? Vou elogiá-los. Eu sei que é difícil, tá ali dentro, tá fazendo o que eles fazem. Mas eu tenho que... não é só nessa competição, né? Na Copa do Nordeste também nós tivemos gols anulados e, como eu falei ali para a televisão, essa semana acho que eu vou lá no Senhor do Bonfim acender uma vela, fazer uma oração em prol da arbitragem para que eles deixem de anular gols legítimos do Bahia. Talvez tenha sido até agora o quarto ou quinto gol da temporada mal anulado. Quinto, né? Quinto gol mal anulado na temporada. O meu time faz os gols, mas os gols não valem. Precisa fazer 2, 3 para valer 1, para valer 2, né? 3 para valer 2, né? 3 da expulsão do Ré. O treinador mais chorão que passou pelo futebol da Bahia nos últimos 10 anos chama-se Guto Ferreira. Agora, aproveita, Guto, que você vai no Bonfim, vá mesmo, porque se não for no Bonfim, vira contrário, hein? Vira o contrário, tem que ir no Bonfim, promessa tem que ser paga. Nilson, peça a ele, se você puder ir com ele, para fazer a cobertura e tudo mais, para pedir também pelo time. Para pedir para o torcedor sofrer menos. Porque a gente tem visto o Bahia ganhar os jogos. Primeiro semestre é sempre assim, né? A gente se engana. Porque o Bahia pegou até agora 2 times de uma melhor qualidade do que os demais. Do que Fluminense de Feira, do que o Conquista, do que Flamengo de Guanambi, do que Bahia de Feira. O Paraná tomou 2-0. E o Vitória tomou 2-1. Ou seja, até agora, o Guto só tem chorado. Porque mostrar futebol o time não mostrou. Então aproveita, Nilson, e pede a ele para ir no Bonfim também, para pedir mais um futebol melhor para o torcedor. Não conhecia esse lado religioso do senhor Guto Ferreira, ironizando a arbitragem baiana. Mas vai ter que aguentar, viu, Guto? As arbitragens do Campeonato Baiano são essas. Reclamou do nível. Diz que o nível é esse, tem que aguentar. Não pode ser assim. E o detalhe, viu, Márcio? O Bahia também pegou Fortaleza, que é um time de Série C, empatou lá em 0-0. Ganhou em Salvador por 2-0 jogando mal. Com o time reserva do Fortaleza. Com o time reserva. O titular ficou lá com o Marquinhos Santos, lá em Fortaleza. É esse Bahia, que o torcedor está por aqui e não aceita esse futebol ruim do Tricolor. O Genilson Araújo está aqui com a gente comentando o seguinte. Diz que desde 2010 que espera por esse programa.
Desde 2010, há 7 anos atrás. Por que você não fizeram esse programa? Isso é ideia sua, mas por que você não fez esse programa, o seu Anderson Matos, há 7 anos atrás? Em 2010 eu estava me formando, Márcio. Aí... Valeu, Genilson. Diz que só falta aqui o amigão do torcedor. Torcedor, abraço aí, pessoal de Cajazeiras. Obrigado, viu, Genilson? O Alex Ferraz, pergunte ao Anderson, quando é que Dátilo e Piscolite retornam? Rapaz, não faço pergunta difícil, não. Mas o Dátulos toda hora sente uma dor diferente, Márcio. Às vezes ele sente dor na coxa, às vezes não consegue pegar um peso, outra vez tá com a dor na coluna, etc. Então, tá ainda não sem previsão. Espere o Dátulo no Campeonato Brasileiro. Piscolite já é uma lesão mais grave, esse eu entendo, e tem voltado mais rápido do que eu esperava. Eu também acho que a previsão... Acho não, com certeza, os 20 dias, 25, ele volta também no Brasileiro. Certo. Ô Nilson, situação do Wellington Silva, a gente já vem abordando esse assunto desde um jogo que teve, se não me engano, em Pituaçu, que você perguntou, um dos médicos do Bahia, eles descartaram qualquer cirurgia depois, mas na hora da entrevista, ele disse, qualquer pessoa pode fazer cirurgia, é atleta e tal, e sai pela tangente. O jogador não consegue atuar, ou seja, tem alguma coisa esquisita. O Wellington Silva vai fazer cirurgia, não vai? Qual o problema desse jogador que ninguém fala? Olha, Márcio, na última semana nós entrevistamos lá na Itapuã, no Itapuã Esportes, o Dr. Luiz Sapucaia, à noite, ele disse que o Wellington Silva tinha feito um tratamento padrão, com anti-inflamatório, fisioterapia e musculação. E o jogador foi para o jogo, não lembro a partida, acho que foi reserva em um jogo, não atuou, mas ontem não apareceu na relação. E a notícia hoje é que o jogador vai para a cirurgia e tem um futuro indefinido no clube. Eu conversei agora há pouco com o Dr. Luiz Sapucaia, por volta das 2h40, e ele me disse o seguinte, Márcio, não está definido ainda, estamos avaliando e analisando a possibilidade da cirurgia. Para mim vai fazer, e não vai atuar mais na temporada no Bahia. Bom, uma notícia ruim para o nosso futebol, que a gente espera, e o Ipiranga que está batendo na trave tanto tempo, esse ano nem na trave vai bater. O Ipiranga acaba de divulgar uma nota oficial do clube, do presidente Emerson Ferretti, desistindo oficialmente do Campeonato Baiano de Futebol Profissional. Isso é muito ruim para o nosso futebol. O Ipiranga, que tem uma tradição enorme, tentou fazer algo que não podia, se meteu com alguns investimentos que não foram cumpridos, algo nesse sentido, não sei ao certo o que houve, mas fato é que, por falta de recursos, o Ipiranga desiste depois de ter inscrito a equipe no Campeonato Baiano Série B de profissionais. Isso pode vir, com certeza, consequências jurídicas que a gente só vai poder falar depois que tudo for resolvido junto à Federação Baiana de Futebol. Com isso, todos os adversários do Ipiranga serão considerados vencedores pelo placar de 1-0. Lamentável essa situação do Ipiranga, hein? É chato, né? O Ipiranga é um clube que eu sempre torci para que subisse para a primeira divisão, devido a toda a história que tem o Ipiranga. O próprio Emerson Ferretti, já trabalhei com ele, é um cara do bem, né? Um cara que se preocupou com o Ipiranga, tem uma história no Bahia, mas quis levantar o Ipiranga e não conseguiu. É uma coisa, não dá para explicar, né, Márcio Martins? É verdade. Ô Nilson, o Thiago retorna no jogo de volta porque cumpriu a suspensão. Em compensação, o Regis está fora contra o Fluminense sábado. O Thiago volta normalmente, deve ser titular. Os torcedores ontem perguntando, por que não bota o time reserva? Já ganhou de 3. Já colocou tantas vezes, né? O Fluminense tem que ganhar de 4 para tirar o Bahia. Não sei o que o Guto vai fazer. A tendência é que vá o time principal com o Thiago. O Jackson e o Edson vai depender das condições clínicas e físicas. Os jogadores estão evoluindo nos tratamentos, mas hoje ainda estão no DM. O Edson Couto está aqui também no nosso Facebook dizendo o seguinte, esse Guto é chorão, ganhar reclama, perde também reclama. Tá virando a máxima isso aqui, hein? Deixa eu falar aqui também com o pessoal que está parabenizando o programa, diz que o Nordeste precisa disso. Valeu, obrigado aí, hein? O pessoal aqui, mas o seu nome tá enrolado aqui, não sei que nome é esse aqui não, velho, beleza? Vamos falar aqui também com o Newton Júnior, novamente vem dizendo que René Júnior está jogando bem na cabeça de área, René Júnior. Então o Juninho pode perder a posição, porque eu me lembro que com o Doriva, no ano passado, nesta mesma época, o Juninho era titular absoluto, perdeu a posição. E agora, de novo, o torcedor já começa a achar que o René Júnior está jogando melhor que o Juninho. E ontem, Márcio, o Juninho não jogou nada, né? Só entrou em campo. Foi uma das piores partidas do Juninho com a camisa do Bahia. E o René Júnior produtivo, ganhando espaço. E o Guto gosta do René Júnior. O René Júnior está no Bahia por imposição do técnico Guto Ferreira, quando todos queriam o Luiz Antônio,
que hoje é o titular da Chapecoense, jogando Libertadores. Mas se o Juninho continuar, vai perder a posição, porque o Edson também tem prestígio com o treinador. O Juninho não tem jogado bem nas últimas partidas. Bavi não foi bem. O Bavi, ele eu esperava mais no Bavi. Ele jogou abaixo do normal. E ontem ele jogou muito mal. Valfredo Lima está aqui dizendo o seguinte, que o Guto Ferreira está na profissão errada, devia ser árbitro de futebol. Mas ele tem que emagrecer um pouquinho, né? Porque não muito, porque ser árbitro daquele peso não dá. Deixa eu falar aqui também sobre a situação do José Wellison. Jogador faz cirurgia agora à tarde, está fazendo agora à tarde, Anderson? Nesse exato momento, 15 horas era a previsão da cirurgia dele. Ligamento cruzado anterior. É a pior cirurgia de joelho que tem, né? É, a pior... E ele já fez uma vez. Do outro joelho? Isso. 2015, não foi? 2015, isso. Nossa, então 6 meses para voltar, é isso? No mínimo 6 meses. Ai, meu Deus do céu. Só para o ano agora. Valeu, beleza então. Olha, o Edivaldo Neto, o que vocês acham de tomar do Santa Cruz, o Vitória, o contrato dele acabando? Tomás do Santa Cruz. Quem é esse jogador? Não conheço. Thomas do Santa Cruz. Sim. Thomas. Eu já vi Não assim, tenho acompanhado. mas eu não acompanho ele não. Analisar jogador por um ou outro jogo que você viu, eu acho até injusto, viu, mano? Denivaldo Azevedo diz aqui, parabéns pelo programa. Obrigado, viu, Denivaldo? Obrigado a todos vocês. Diz que tá dizendo aqui o seguinte, que o Bahia precisa de centroavante, mais um meio, um atacante de velocidade, um lateral esquerdo e um goleiro, um time todo. Mas um detalhe, o Gustavo Blanco está emprestado ao América. Bem demais, hein? Elogiado por toda a imprensa esportiva de Minas Gerais. O América já está se mobilizando para tentar levar o jogador em definitivo. O próprio Cruzeiro já fez uma consulta para tentar contratar o jogador, jogando muito bem o Campeonato Mineiro. Ele lembra Preto Casagrande jogando. Nas suas medidas de proporção. Não dá para comparar, né, amigo? Deixa eu ouvir outro chorão. Parece mesmo. Vamos falar com outro chorão. O Guto Ferreira é um chorão. Argel aprendeu também a ser chorão. Diz que o gramado do Conquista, do estádio Conquista, é um gramado que parecia areia movediça. Ele fala isso, areia movediça. O Vitória empatou no finalzinho, muita sorte, inclusive. Mas tudo bem, o Vitória está com a campanha impecável, só perdeu 100% agora, porque agora com o empate não tem mais 100%. Mas vamos ouvir o Argel, depois do jogo, também chorando o técnico do Vitória. Tecnicamente o jogo foi muito fraco, as duas equipes. E a gente não quer dar desculpa na sequência de jogos, nas lesões que a gente tem, né? Nós estamos jogando 3 competições ao mesmo tempo e há um desgaste muito grande dos jogadores. Agora o campo simplesmente é areia movediça, é horrível o campo, essa é a grande verdade, né? E o jogo tecnicamente não foi bom, nem pelo lado do Vitória e nem pelo lado da Conquista. Eu acho que o resultado foi justo, pelo que as duas equipes fizeram. Não dá para cobrar muito dos jogadores num campo desse nível, né? O gramado é fofo, o gramado é pesado, né? O gramado é muito irregular, né? Nós temos um time técnico, né? Você jogar aqui às 4 horas da tarde é um calor muito intenso, né? Principalmente no primeiro tempo, na maratona de jogos que a gente vem. Então a gente não está usando desculpa não, e a gente entende, né, que a gente também não fez uma boa partida. Mas o resultado foi importante, né? Principalmente da maneira que foi. Se no jogo passado a gente tomou um gol aos 48, hoje nós fizemos o gol aos 45. Né? E é um gol importante, que continua com a invencibilidade dentro do Campeonato Baiano, leva vantagem para nós jogar dentro da nossa casa, né? Onde o nosso gramado é um gramado bom, né? Um gramado que está sempre molhado, né? Um gramado bem baixinho, que tem velocidade. Né? Então a gente, algumas vezes, em algum momento do campeonato, e é assim, a decisão do campeonato às vezes passa, né, por esse tipo de jogos e por esse tipo de gol que a gente fez hoje, aos 45. Então vamos recuperar todo mundo, né, que quarta-feira a gente tem outra batalha aí pela frente da Copa do Brasil. Tecnicamente o jogo... Toda a entrevista coletiva agora, do Guto Ferreira e do Argel, esse que falou agora, tem que levar uma toalha. Porque chora, viu? Botar um lenço, né? Um lenço umedecido. Eu tenho uma dúvida só, eu não tenho nada contra o Argel Fux, jamais teria, até porque não tenho esse motivo, mas eu queria saber só o seguinte, e se eu perguntar pra ele vai dizer que tá e que eu sou maluco. Se ele acha realmente que o time do Vitória tá bem, que o time do Vitória joga bem, se é o que ele acha mesmo, assim, eu digo que o Vitória tá bem porque tá bem, ou porque ele quer defender os jogadores, proteger os atletas, ficar de bem com a galera, com a rapaziada, né? Porque... Não tá, Márcio, é público e notório. Não, tá. Caiu um pouco de produção. O Vitória estava bem no campeonato, o Vitória tinha alguns jogos bons. Agora, eu não vi nenhum jogo do Vitória, talvez contra o Vasco, pelo resultado, pela dimensão do adversário. A gente pode dizer que foi um jogo bom, contra o Vasco da Gama no Barradão, que venceu o jogo e tudo mais. Até o jogo de lá também foi um jogo que o Vitória se portou muito bem. E aí,
a gente pode avaliar dessa forma. Mas eu não vejo um jogo empolgante do Vitória e no Bahia também não. Então me preocupa essa situação dos dois times, porque a gente vai ter... Tem uma pergunta do Guto Ferreira, Nilson, que o cara diz assim, o Guto agora deu a volta por cima, tal, com o Fluminense de Feira. E aí começa a se enganar, né? Porque como um brasileiro, você vai ter uma Ponte Preta que meteu 3 no Palmeiras, aí serve como desculpa, né? Mas o Palmeiras pegou um time de Série A e que tem feito boas campanhas nos últimos anos. Então, você sai da Ponte Preta, pega um Palmeiras, depois pega um Flamengo, depois pega um Corinthians, depois pega um São Paulo. Não tem folga, não tem como você se recuperar com o Fluminense de Feira, Flamengo de Guanambi, Bahia de Feira, não dá, né? Esse tipo de pergunta geralmente é feita para aliviar o treinador, para não pressionar o treinador após o jogo. Pergunta fácil para o treinador respirar. Mas o que o torcedor do Bahia sabe é essa questão da qualidade técnica do Esporte Clube Bahia. O Renato Cajá foi embora e o Bahia não contratou, apesar de não poder contratar nesse momento, porque não tem disponível no mercado. Um 10 para fazer ou para revezar ali com o Regis no meio campo. Agora o torcedor não é bobo, né, Márcio? O torcedor sabe a qualidade técnica que o Bahia tem hoje. Ó, Flávio Ferreira está aqui me dizendo o seguinte, que procede as reclamações do Guto, porque se a gente esquece de um pênalti marcado na final do Campeonato 2016. Ô Flávio, tudo bem, se você quiser olhar, não foi só um pênalti, não, foram nas 2 finais, nos 2 jogos da final. Mas não era Guto técnico, não? Era Guto? Não era não, no Bahia não era não. Não era Guto não, o Guto veio no Brasileiro. Então por que o Guto está reclamando pelo pênalti dos outros? Não entendi, Flávio. Não entendi, mas você quer tapar o sol com a peneira? Ótimo, eu gosto de torcedor assim, que se engana, que acha que o técnico está certo. Porque a diretoria do Bahia também acha que o técnico está certo. Vocês estão pensando que o Bahia não contratou ainda por quê? Porque o técnico diz que o time é bom, que é culpa da arbitragem, do vento, da bola, do gramado. Eu só vi isso o tempo todo, Flávio. Então, se você está concordando com o técnico, não tem problema, é um direito seu. Agora, a mim, ele não engana. Não engana, porque no futebol eu já vi muitos técnicos melhores que esse que enxergavam o jogo. E a gente não observa nas coletivas um deles aí enxergando jogo nenhum, certo? O César Monteiro é um pouco mais exigente, diz assim, presidente Marcelo Santana acorda, o Bahia precisa contratar jogadores de qualidade para o Campeonato Brasileiro. Ô Nilson, o Bahia vai tomar um empréstimo, precisa de 7, mas pode tomar até 17. Sim. Ou seja, o restante pode servir para contratar. Espero que contrate, com empréstimo ou sem empréstimo, o que o torcedor quer ver é time que não tome porrada no Campeonato Brasileiro. A conversa dos diretores do Bahia, Márcio e você, torcedor tricolor, é que esse empréstimo de 17 milhões é para gerir o clube até o final do ano, até o final desse mandato Marcelo Santana. Uma parte desses recursos vai entrar na cidade tricolor para mobiliar, ajustar, pintar, fazer a reforma que está precisando, porque o tempo desgasta. Outra parte para fazer o pagamento junto à justiça, porque tem as taxas judiciais, e o restante para contratar e pagar salário. Os 40 milhões de esporte ativo não tem mais, está acabando. Segundo o Henrique Della Torre, 9 milhões. Tem 9. Com essa folha desse mês vai diminuir agora. Então o Bahia vai precisar desse recurso e, segundo eles, já estava previsto esse empréstimo desde o mês de dezembro do ano passado. Sem esse dinheiro, o Bahia não vai poder reforçar a equipe para a temporada. O torcedor quer time bom, o torcedor não quer voltar para a maldita e terrível zona negra da Série B. Bom, para finalizar aqui, o Cal Moraes está dizendo que a gente jogava mais duro nesses times daqui, que a gente está aliviando mais. Isso que agora tá aceitando mais as coisas. Você acha, velho? Que eu tenho batido nesses times, é brincadeira. Então é só se eu parar, né? Vou parar. Olha, como última notícia do programa, o Conquista, que é adversário do Vitória, já admite através do presidente Ederlane Amorim que faz um belo trabalho para ter um orçamento como ele tem, regrado, e fazer time para chegar sempre nas cabeças. De 8 competições que ele disputou de Copa Governador, ele ganhou 5. E é aí que ele ganha as vagas nas competições nacionais. Ele disse que esse ano não vai participar porque não dá nenhuma vaga em nível nacional essa competição. Então, se não dá nenhuma vaga, ele não vai participar para gastar dinheiro. Ou seja, infelizmente o time para no domingo, se perder o jogo. Não perder tem mais 2, mas se perder ou empatar o jogo, tá fora e só volta em 2018. Acabou o calendário. É assim que vive o futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro com várias exceções. E aqui a gente tá com certeza nesta mesma situação. Ô Nilson, as últimas notícias do Bahia, por favor, Nilson. Só lembrando que o ano passado foi Doriva. O Doriva vinha de 2 títulos seguidos, em São Paulo e no Rio de Janeiro com o Vasco, Ituano em São Paulo e Vasco, e perdeu aqui o título pro Vitória. As últimas do Bahia, hoje foi folga no Tricolor, amanhã recomeça a semana, o jogo será sábado na Arena Fonte Nova, 16 horas, com o Fluminense. O Bahia só sai se perder de 4.
existe uma possibilidade do time reserva, mas Guto deve levar a campo o time principal com a volta do zagueiro Thiago. E o Wellington Silva, torcedor, poderá deixar o Bahia. O jogador poderá, está sendo avaliado, provavelmente irá fazer uma cirurgia no joelho e deva só voltar na próxima temporada. Pois é, eu quero também dizer aqui que o jogo do Bahia sábado é 4 da tarde na Fonte Nova, no sábado, e o Vitória joga domingo contra o Conquista. São os jogos de volta, o Bahia pode perder até com 3 gols de diferença, porque não tem esse critério de casa do adversário marcar gol e valer para critério de desempate, e o Vitória joga por qualquer empate que estará classificado. As últimas notícias do Vitória, meu caro Anderson. Quarta-feira, o Vitória joga contra o Paraná às 7h30 da noite no Dorival de Brito, precisando dar 2-0 para ir para os pênaltis, 3-1, 4-2, avança, né? Placar realmente difícil. Quem apita o jogo é o Ricardo Marques Ribeiro. Aquele parece uma gazela quando ele pula, né? Ele já viu? Como é que ele faz? Fica pulando assim, parecendo uma gazela e tal. Ele é todo cheio de trejeito, cheio de coisa assim. FIFA, mas é um ato FIFA, né? Atrapalhado. O Vitória não gosta dele, não? O Vitória tá reclamando? Não, reclama, não gosta não. Lembra aquele lance do Dagoberto contra o Santos? Ah, foi mesmo. Tem isso aí. Eu nunca assisti um jogo com esse rapaz apitando para ser um jogo normal. Sempre tem lambança e confusão. E é FIFA. FIFA. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal da Navegarte. Luiz Alberto que está aqui com a gente, comandando nas câmeras e também editando aqui no programa ao vivo. A gente volta nesta terça-feira, 3 da tarde, contando com sua audiência. Tchau, tchau, galera.